Olá, tudo bem? Olha, fala um pouco da vida de Zaqueu, que é relatada em Lucas capítulo 19, onde havia um homem que morava em Jericó, e este homem era um homem importante que tinha uma posição de destaque, que era um chefe dos cobradores de impostos em Jericó. E por ele ser alguém importante, não significava que ele era alguém que era amado ou alguém que amava. Ele cobrava impostos dos seus compatriarcas, que eram os próprios judeus, e muitos não queriam ter por perto a Zaqueu. Era alguém odiado, era alguém que, por mais que obtesse uma posição de destaque, não era alguém que alguém queria ter por perto. Ele era um homem de pequena estatura, e ele ficou sabendo, Zaqueu ficou sabendo de uma notícia de que Jesus estava passando por Jericó. Jesus estava passando por Jericó, e uma multidão seguia a Jesus. Penso logo eu que Zaqueu pensou: alguém importante está passando na minha área, alguém importante está passando na minha região. Olha, Zaqueu pensou: ele é importante a ponto de uma multidão o seguir aonde quer que os seus passos vão. Alguém o segue, e são muitos que o seguem. Zaqueu, então, talvez por uma curiosidade de saber quem era Jesus, ele, por ter a sua pequena estatura, ser um homem baixo, ele subiu em uma árvore que era uma figueira brava. O que é uma figueira brava? É uma árvore que não dava fruto, uma árvore infrutífera, ou até mesmo uma árvore que dava fruto, mas não era frutos bons. Mas era uma árvore dificilmente que daria frutos. Era a árvore infrutífera. Zaqueu sobe nesta árvore para ver quem era Jesus. Subindo ele, o mestre o avista em cima desta árvore. E Jesus chama Zaqueu pelo nome, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu recebeu um chamado para descer depressa de um lugar aonde ele estava. E veja bem, o lugar aonde ele estava era um lugar aonde Jesus não estava. O lugar onde ele estava era um lugar aonde a família dele não estava. E se ele tivesse amigos, era um lugar aonde os amigos dele não estavam. Era um lugar aonde apenas Zaqueu estava. Estava num lugar alto, sim. Estava numa posição de destaque, sim. Mas só que chega aquele que desceu do céu para nos trazer a salvação, Jesus, dizendo, chamando a Zaqueu a um chamado para descer da onde ele estava. Zaqueu foi confrontado no fundo do coração pelo chamado, pela palavra. Ele foi confrontado a obedecer o chamado de Cristo. Sabe por quê? Zaqueu, ele desce daquela figueira
obedecendo o chamado de Cristo. Ele desce, mas foi confrontado pela palavra, por uma escolha que deveria ser recíproca com o chamado de Cristo. Teria que ser recíproco aquilo que escolhesse Zaqueu. Se escolhesse de uma maneira oposta, poderia afetar o relacionamento dele. Já estava afetando o relacionamento dele ao decidir viver de uma maneira que agradasse apenas a ele, de uma maneira que apenas agradasse o seu ego. Sim, estava numa posição de destaque. Não é problema estar numa posição de destaque. O problema é a riqueza tomar conta de você. O problema é os bens tomar conta de nós. O problema é a posição tomar conta de nós. Mas é nós que devemos tomar posse da posição e estar na posição. Mas Zaqueu não. Zaqueu esqueceu até do nome que ele tinha de homem puro. Esqueceu de dar o fruto que deveria dar. Esqueceu do mestre. Mas ele decidiu fazer uma escolha de descer daquela figueira. Veja bem, as maiores vitórias, a salvação não está em a gente subir. A maior vitória e a salvação só virá quando a gente decidir descer. Jesus teve que descer do céu para descer a um lugar mais baixo, a terra, para salvar uma humanidade. E o lugar mais alto que Jesus esteve na terra foi em cima de uma cruz do Calvário. Naamã teve que descer sete mergulhos no Rio Jordão para que houvesse cura, para que houvesse salvação daquela doença, a lepra que ele carregava sobre o seu corpo. O profeta Jeremias teve que descer à casa do oleiro para ouvir a palavra do Senhor. Tem que descer, até a cidade santa irá de descer. Até Jesus teve que descer, até homens de posição de destaque desceram. Zaqueu desceu e Jesus pousou na casa dele. Quer que tenha salvação? Desce. Quer que tenha vitória? Desce. O que é descer? É se humilhar, é reconhecer a sua identidade. Se você reconhece a tua identidade, você sabe: eu sou filho e eu tenho um pai. A oração do Pai Nosso serve para que nós reconheçamos a nossa identidade, dizendo: Pai Nosso, ou seja, somos filhos, que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso. Nós devemos reconhecer que somos filhos, temos um Pai que devemos obedecer o chamado que Ele tem para a nossa vida. Ele tem um chamado de salvação. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para aqueles que estão doentes. Jesus veio para os que são pecadores, não para os que dizem que são santos, não para os que dizem que estão numa posição de destaque, que ninguém pode os tirar de lá. Deus é o único que dá autoridade ao homem. Deus é o único que dá autoridade à mulher. Deus é o único que dá autoridade ao ser humano. E Ele é o único que pode tirar. Deus é quem abate, Deus também é o que levanta. Jó, no meio da aflição dele, também disse para Deus: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O que Jó estava dizendo era: eu fui feito do pó e da terra, do pó eu voltarei. E quando ele estava dizendo que ele era pó, que ele era terra, ele estava afirmando em sua exclamação a Deus, dizendo que Deus vive, que o Redentor dele vive e que por fim se levantaria sobre a terra.
Ele estava dizendo da seguinte maneira: por mais que eu estou caído, por mais que eu estou aqui se humilhando ou sendo humilhado, Deus se levantará sobre a minha vida e me levantará. Pedro foi levantado quando estava afundando, mas Pedro desceu. Desça, que pode ter certeza que vai ter alguém te esperando. Quando você está no alto, está sozinho, mas quando desce, vai ter alguém para pousar na tua casa.